Olá, eu sou a professora Fernanda Salgueiro, estou dando aqui continuidade ao módulo Filosofia no Enem, e nesse vídeo a questão que nós vamos tentar responder é se tem como zerar na prova do Enem. Bem, no vídeo anterior eu tentei mostrar para vocês a importância da redação do Enem para aprovação nos vestibulares. A prova do Enem, ela tem um peso, a redação do Enem tem um peso muito importante no total do exame, equivalente a 50% da nota total. Então, todas as demais disciplinas somadas pesam 50%, que é igual ao peso da redação. Então, vocês já devem ter percebido o quanto é importante vocês se preocuparem e se atentarem para a redação, caso queiram ter sucesso na aprovação dos vestibulares. Então é importante também a gente conhecer o que não dá para fazer nessa redação, porque a gente não pode desperdiçar essa pontuação da redação. Se a gente for olhar na cartilha do participante, peguei a cartilha do ano passado, que é mais recente e disponível, a gente tem aqui algumas razões pelas quais avaliadores atribuem nota 0 a uma redação. Então vamos ver os casos em que isso acontece. Primeiro, fuga total do tema. O tema proposto é um e o estudante começa a divagar sobre outro tema e foge do tema, nota 0 nesse caso. Se não obedecer o tipo dissertativo argumentativo, se escrever apenas 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo. Então, o mínimo para uma redação ter pontuação, pontuar, é de 8 linhas no Enem, né? Menos do que isso, é como se você não tivesse escrito nada. Ou extensão de até 10 linhas escritas no sistema Braille. E aí isso é uma coisa que a gente vai ver depois em outro vídeo. Cópia de textos da prova de redação ou do caderno de questões sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria do participante. Então isso é importante. A gente tem textos motivadores no Enem, mas se você ficar só transcrevendo as informações desses textos motivadores sem trazer o seu repertório pessoal, isso não ajuda, né? No caso do mínimo de 8 linhas, tá? Então, é preciso escrever muito mais do que 8 linhas, né? O ideal é vocês tentarem utilizar próximo das 30 linhas que são disponibilizadas para redação e tentar utilizar os textos motivadores, mas sem ficar copiando esses textos e só utilizando esses textos. É importante trazer uma bagagem que vocês já precisam ir construindo ao longo do ensino médio, ao longo da vida de vocês, né? E que, portanto, seja externo a esse material que é fornecido no momento da avaliação. Se forem utilizados impropérios, ou seja, palavras de baixo calão, né, palavrões, desenhos, outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Então, ficar fazendo desenho, escrevendo coisas na folha que vai ser entregue, não é recomendável, isso pode zerar a sua avaliação, sua redação. Números ou sinais gráficos sem função clara, isso desperta uma suspeita de tentativa de fraude, gente. Então, não escrevam números, fiquem fazendo desenhos, sinais. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Você escreve uma frase do nada, que não tem nada a ver com nada, em alguma parte da redação, ou mesmo no corpo da redação, mas uma frase completamente alheia, também pode ser compreendida como uma tentativa de se comunicar com algum avaliador, isso e uma tentativa de fraude, isso zera a redação. Assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome, rubrica, fora do local devidamente designado para a assinatura do participante. Então, você tem um local onde você assina. Fora daquele local, você não deve fazer nenhuma marca distintiva que caracterize você ou que te identifique em qualquer outro local do texto. Texto predominante ou integralmente escrito em língua estrangeira. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho, né? A folha de rascunho ela vai ser descartada, ela vai ser desconsiderada. Então, vocês precisam
escrever a redação na folha própria da redação. Texto ilegível, que impossibilite sua leitura por 2 avaliadores independentes. Então, a letra é importante, então vamos caprichar. O que são partes deliberadamente desconectadas do tema proposto? As partes deliberadamente desconectadas do tema proposto consistem em reflexões do participante sobre o próprio processo de escrita, sobre a prova, sobre o próprio desempenho dele no exame. Além disso, a escrita de bilhetes destinados à banca avaliadora, mensagens políticas ou de protesto, orações, mensagens religiosas, frases desconectadas do corpo do texto, textos de música, de hino, poema ou de qualquer texto que estejam desarticulados da argumentação feita na redação. Quer dizer, se tiver articulado, se fizer sentido dentro do texto, você citar colocar um trecho de um poema, fazer referência a uma música, tá tudo certo. Agora, se for uma coisa do nada, isso vai ser considerado uma parte deliberadamente desconectada. Isso vai poder zerar a sua redação. Então, vamos continuar lendo aqui a cartilha. Ó. Isso quer dizer que uma constatação de algum problema social, por exemplo, não é por si só avaliada como um protesto. Consequentemente, como parte desconectada, se estiver devidamente articulada a argumentação construída ao longo da redação. Precisa ter alguma coerência, né, entre o que você está escrevendo nesse trecho e o que você escreveu antes, o que você vai escrever depois. As coisas precisam ter uma articulação, uma conexão. Então, lá, em suma, para ter sua redação anulada por esse critério, é preciso que você insira de forma proposital, pontual e desarticulada elementos estranhos ao tema e ao seu projeto de texto, né? Ou que atentem contra a seriedade do exame. Fazer piadinha, tirar sarro do exame, no próprio exame, é não querer ir bem no exame, né? Não dá para fazer isso ali na própria prova, né? Você tem liberdade de expressão e de crítica, mas querer ser bem avaliado, fugindo completamente do tema, falando mal do exame no exame, não vai funcionar. Algumas outras questões importantes, né? Para efeito de avaliação de contagem do mínimo de linhas escritas, os trechos que representarem cópia dos textos da prova de redação do caderno de questões serão desconsiderados em relação ao total de linhas escritas. Isso aqui para fins de contagem do mínimo de linhas, que são 8, né? 7 ou 8. Quer dizer, acho que até 7 é considerado um número insuficiente. Então, se você escreveu 8 linhas e dessas 8, 4 foram cópias do caderno de questões, então, na verdade, você escreveu 4, isso é um valor insuficiente. Então, tomar muito cuidado, tá? Tentar, ao máximo, escrever com as suas próprias palavras, né? Trazer a sua bagagem. São consideradas linhas com cópia aquelas compostas integral ou parcialmente por trechos de cópia da prova de redação do caderno de questões. Importante, o título, uma questão sobre o título. O título é um elemento opcional na produção da sua redação, assim, embora seja considerado linha escrita, não é avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. No entanto, o título também pode zerar a redação caso apresente alguma característica passível de anulação, como desenhos, sinais gráficos ou impropérios, etc. Cuidado, você pode colocar um título, é opcional, ele vai contar como uma linha, daquelas 30, mas não dá para se desatentar daquilo que a gente já falou antes no título, né? Não dá para ter desenho, não dá para ter palavras de baixo calão. E olha ali, não faça destaques no título ou marcas de finalização do texto que possam ser considerados desenhos ou formas de identificação. Tá bom?